Olá, eu sou Francisco Oliveira, sou aluno do professor Dr. Márcio Borges Moreira, que me orientou nesse meu estudo sobre preconceito e política de Estados higienistas, feito no Centro Universitário de Brasília. Bom, o objetivo desse meu estudo foi investigar a eficácia de intervenções baseadas na análise do comportamento para promover a mudança de atitudes negativas em relação à população em situação de rua, né? Especialmente em relação às atitudes e posicionamentos do público geral frente às políticas higienistas direcionadas a essa população no Brasil. E, bom, o estudo se justifica porque investigar essa questão tem uma extrema relevância social e política, né? Uma vez que as políticas higienistas elas impactam diretamente a qualidade de vida e os direitos humanos dessa população vulnerável. E, bom, ao promover a mudança de atitudes negativas, esperamos não apenas reduzir a estigmatização e a exclusão social, mas também promover uma reflexão sobre novos tipos de políticas públicas que sejam mais humanizadas e inclusivas, né? E que possam considerar, que considerem as necessidades e os direitos das pessoas em situação de rua. Bom, tentar explorar um pouco sobre o processo, a história do processo de exclusão social no Brasil, né? Uma autora chamada Sposati, ela explorou muito bem esse processo, discriminando suas origens na relação discriminatória entre colonizador e colonizado, né? E essa dinâmica histórica, ela foi permeada pelas percepções dos colonizadores portugueses, que enxergavam a vinda deles ao Brasil como um tipo de punição, né? E a autora ainda argumenta que essa construção da sociedade brasileira, ela foi fundamentada numa cultura que categoriza e organiza as pessoas com base na posse ou na ausência de recursos financeiros, o que resulta numa manifesta desigualdade social, né? E essas observações, elas possibilitam uma reflexão acerca da realidade das pessoas em situação de rua, não é? Cuja condição muitas vezes é atribuída à falta de recursos e oportunidades para ascender socialmente. Só que nesse contexto, esses indivíduos emergem como símbolos do próprio sistema capitalista e do mundo desenvolvido, né? Ambos caracterizados por essa disparidade na distribuição de trabalho e de renda, né? Agora um pouco sobre o contexto, né? O que me motivou a pesquisar sobre isso e de onde eu tirei essa ideia. Bom, em julho de 2021, a Secretaria de Estado de Proteção e Ordem Urbanística, conhecida como DF Legal, em conjunto com as forças de segurança da capital, ela conduziu uma operação de remoção de estruturas ditas irregulares no setor comercial sul, no Distrito Federal, né? Durante essa ação, os fiscais eles confiscaram diversos itens pertencentes às pessoas em situação de rua na região, né? Incluindo barracas, cobertores, roupas e até fraldas das famílias que ali estavam. E, bom, ainda surgiram vários relatos de truculência durante essa operação, e uma mulher foi detida pela polícia militar por desacato e resistência, apenas por estar protegendo seus bens, né? E, bom, isso foi feito no auge da pandemia, né? O que evidencia o quão sem coração foi essa ação, o quão insensível foi essa ação por parte do governo do DF. E, bom, em resposta, o Instituto Cultural que ali atua, o Instituto Cultural e Social no setor, e em conjunto com essas populações afetadas, com essa população afetada, né, é, eles moveram uma ação judicial contra a Polícia Militar do DF e contra o DF Legal, né, e o decorrer da ação juridicamente revelou uma série de violações aos direitos dos autores, né, a falta de prévia notificação, falta de mandato judicial e auto de apreensão, e isso junto de uma ausência de presença de assistentes sociais, né, durante a abordagem, que é fundamental para lidar com esse tipo de população. E isso tudo demonstra um grande desrespeito à dignidade humana e uma contrariedade expressa à recomendação de março de 2021 do Ministério Público do Distrito Federal, né? E, bom, como eu falei, aconteceu no auge da pandemia, né? E o que agravou muito a vulnerabilidade dessas pessoas em situação de rua, expondo-os a baixas temperaturas e colocando suas vidas em risco, né? E, bom, os autores dessa ação, eles argumentaram que a apreensão dos pertences não teve base legal e evidenciou uma política de limpeza social com potencial para causar danos irreparáveis à população em situação de rua no Distrito Federal. Bom, apesar de uma certa represália que houve no campo jurídico, o governo do DF ele continuou com essa pauta de serviços com a população em situação de rua da capital, né? Em 3 de maio de 2023, o governador do DF, o Ibanez Rocha, sancionou a Lei Complementar número 1021, que autorizava a ampliação de uso e atividades para os lotes do Setor Comercial Sul, localizada nessa região administrativa do Plano Piloto, né? E, ao mesmo tempo, ele proibia a atividade de assistência social no lugar, né? E o governador aplicou 8 vetos que afetaram diversas áreas de assistência social, como atenção à saúde humana, apoio a deficientes físicos e atividades de assistência psicossocial. E, bom, esses vetos, eles comprometem a continuidade dos serviços oferecidos pelo próprio CAPES que ele tinha,
né, que atendia cerca de 800 pacientes e realizava mais de 3 mil procedimentos mensais, principalmente para as pessoas em situação de rua, não é? E, bom, essa medida, ela é vista por especialistas da área como uma grande ameaça, né, pela comunidade local, por parte do governo contra a comunidade local, perdão, que argumenta que o CAPS ele desempenha um papel crucial no cuidado dessa população, né? Enquanto os comerciantes e especuladores imobiliários eles apenas vislumbram a desativação desse serviço como um benefício para eles próprios, né? E bom, para o objetivo desse trabalho, é importante que a gente entenda o conceito de arquitetura hostil, né? Que acho que como todo mundo aqui viu, houve o caso das Pedras Paulistanas, em fevereiro de 2021, né, onde o governo do estado de São Paulo, na gestão do Bruno Covas, ele concretou pedras embaixo de um viaduto para impedir que a população em situação de rua pudesse se abrigar ali, né. E bom, essa ação ela gerou uma repercussão muito negativa, né, o que levou a administração municipal a alegar que essa intervenção foi realizada sem o conhecimento adequado por parte de um funcionário que supostamente tinha sido exonerado, né. Mas para os autores Souza e Costa, não foi a primeira vez que essas medidas, muitas vezes justificadas como revitalização da área, são tomadas, né. E outras administrações também adotaram práticas semelhantes, o que indica uma recorrência dessas ações. E essa recorrência ela exemplifica justamente esse processo de exclusão e manutenção de desigualdades que são frequentemente ignorados ou encobertos pelo direito e pela sociedade no geral. Bom, agora passando para termos mais da própria análise do comportamento, né, vale muito a gente tem que entender o que é atitude, né? Bom, atitudes são basicamente uma missão de respostas baseada em uma história de aprendizado do sujeito, né? Na qual comportamentos passados eles acabam filtrando o que vai ser repetido ou não. E é fundamental que a gente entenda que esse aprendizado ele vem de relações com o ambiente, não é algo intrínseco ao ser. E bom, as atitudes, quando elas têm uma valência negativa, quando ela é emitida pela pessoa com juízo de valor negativo, elas podem se tornar preconceitos, né? Bom, o preconceito ele pode ser entendido como um fenômeno social complexo, né? Mas é importante que a gente entenda, que a gente compreenda a influência dele no comportamento linguístico, né? E a análise do comportamento verbal, ela permite que a gente entenda essa influência, né? E ele trata uma função discriminativa que orienta as interações sociais e afeta as verbalizações dos indivíduos, né? E estereótipos negativos, reforçados socialmente, eles acabam incentivando o preconceito. Então, por exemplo, quando eu falo, pessoas em situação de rua estão nesse meio porque são preguiçosas, todo mundo consegue trabalhar, é só querer. A gente está emitindo uma atitude, a gente está tendo uma atitude negativa em relação à população de rua. E provavelmente a gente pode reproduzir isso porque ele pode ser reforçado socialmente, ou porque a gente vê na mídia esse teor negativo relacionado a essa parcela da população, né? E as consequências, e é justamente isso, as consequências sociais, elas podem reforçar ou enfraquecer o uso dessa linguagem preconceituosa, como esse exemplo que eu dei aqui agora. Bom, então vamos para a pesquisa em si, né? A metodologia da pesquisa. Bom, foram selecionados 4 participantes, que foram selecionados aleatoriamente por meio da divulgação da pesquisa em redes sociais digitais, e eles tinham entre 20 e 25 anos, né? A pesquisa foi realizada de maneira remota, né, por meio do Google Meet, e foram usados 2 estímulos, né, que foi a exposição de cena de pessoas dormindo embaixo de um viaduto e já esse viaduto com as pedras concretadas e sem as pessoas. Foram os 2 estímulos que foram utilizados na pesquisa. E bom, os instrumentos que eu usei foi basicamente uma escala de diferencial semântico com 9 pares de adjetivos opostos, né, e a história em quadrinhos que eu elaborei para as pessoas lerem e, enfim, para a pesquisa poder ser realizada. Bom, isso é um exemplo da escala de diferencial semântico, né? Onde aqui é uns personagens, eu apresento a figura de uns personagens, e o sujeito da pesquisa, participante, ele teria que avaliar, numa escala de 1 a 7, por meio desses pares de adjetivos opostos, que aqui o exemplo que está é triste e alegre, né? Ele tinha que associar o número que mais se aproxima ao que ele entende da figura que ele ali vê. E, bom, esse meio que a apoteose da história em quadrinho, talvez o clímax da história em quadrinho, é um momento de intervenção até, na verdade. Que, bom, 2 personagens estão passando num ônibus, aí eles olham pro viaduto, veem as pessoas em situação de rua, e um se sente movido por aquilo, fica triste por existirem pessoas naquela situação,
e outro não fala muita coisa, né? E depois eles passam de novo um outro dia por ali e tem um exemplo da arquitetura hostil com umas estacas ali, enfim, mas foi algo meio que para representar como se fossem as pedras paulistanas, né? E essa arquitetura hostil para impedir que as pessoas se abrigassem ali. Aí então que tem um conflito, né? Que o personagem Bento, ele se revolta com essa atitude e o Enzo, ele apoia, dizendo que é para limpar a cidade, enfim, que faz sentido na visão de mundo dele, né? Bom, aqui eu trouxe as três figuras dos resultados dos participantes, né? A gente fez um ajuste dos resultados para uma escala de -3 a 3, só para facilitar a análise. E bom, o azul é o pré-teste, como eles avaliaram as figuras dos personagens no pré-teste, e o vermelho é como eles avaliam no pós-teste, ou seja, depois de ver a história, depois de ver o clímax, eles realizaram uma outra avaliação dos personagens e a gente queria ver se houve essa transferência de função, se houve uma mudança na avaliação, né? Como a gente pode perceber em P1 e P2, nos dois primeiros participantes, houve uma mudança significativa, né, na avaliação dos personagens da história, só que em P3 nem tanto. E, bom, nisso a gente pode chegar discutir melhor, ou tentar entender um pouco melhor na parte da discussão. Bom, na análise do gráfico, né, o eixo X ele representa as avaliações dos participantes em relação a um determinado adjetivo, né? E essas avaliações elas podem ser positivas ou negativas e refletem a polaridade da resposta, né? O que representa uma escala de valores ao longo dessa dimensão. Já no eixo Y, a gente tem os adjetivos ou os termos que descrevem as características que serão avaliadas, né? Esses adjetivos são selecionados para capturar diferentes aspectos ou dimensões relacionadas à variável em estudo, né? Podendo representar emoções, atitudes, traços de personalidade, entre outros atributos relevantes. Enfim, ainda consta nos gráficos apresentados uma linha azul e outra vermelha, como eu falei, que é a linha do pré-teste e pós-teste. E bom, dissecando melhor um pouco a parte da avaliação, ao final do primeiro capítulo, né, onde a gente só apresenta os personagens, as avaliações do participante 1, principalmente, foram majoritariamente positivas, né, com apenas o par de adjetivos feio e bonito apresentando uma avaliação meio neutra. No momento do pós-teste, ao final do terceiro capítulo, essas avaliações elas mantiveram-se para o lado positivo, né? Diminuindo no par pesado leve, indo para avaliações, indo para a neutralidade na escala dos pares tenso relaxado, duro macio, e aumentando para uns 2 pontos positivos no par negativo positivo. Já avaliações desse participante, para o C2, que é o Enzo, seria o Enzo, no momento do pré-teste elas foram majoritariamente positivas e mantiveram uma certa neutralidade nos pares feio bonito, duro macio e negativa no par áspero liso, né? E no pós-teste essas avaliações elas sofreram uma mudança para o lado negativo, né? Com as avaliações dos pares tenso relaxado e áspero liso atingindo até 3 pontos negativos, né? E os pares pesado leve e negativo positivo atingindo até 2 pontos negativos. Bom, eu peguei a análise do participante 1 só para dar um exemplo de como foram as modulações. O único que diferiu muito foi o participante 3 mesmo, né? Bom, fazendo uma análise comparativa, a gente percebe que as avaliações do participante 1 para o Bento se mantiveram consistentemente positivas e para Enzo, C2, mudaram de positivas para negativas após a intervenção, né, que foi justamente o posicionamento deles. O P2 também seguiu nessa mesma linha, mas mostrou uma diminuição especial, especialmente acentuada nos pares negativo-positivo, desagradável-agradável, né? Em contraste, o participante 3 exibiu pouca variação nas avaliações entre pré-teste e pós-teste para os dois personagens, sugerindo um certo tipo de estabilidade nas suas percepções iniciais. E bom, esses resultados eles refletem a variabilidade nas respostas individuais e as características dos personagens e as intervenções realizadas, né? Bom, nisso a gente pode ressaltar algumas limitações do estudo, né? Aliás, primeiro, melhor falar sobre como esse estudo confirmou as hipóteses que foram levantadas, né? Existe uma eficácia, de fato, nas narrativas de história em quadrinhos para mudar atitudes, né? O que se alinha a pesquisas anteriores, feitas principalmente pelo professor Márcio e seus orientandos, né? Algumas limitações do estudo é que a falta de dados sociodemográficos e de um questionário de ideologia política, principalmente, acho que seria muito interessante ter aplicado isso, limitou uma interpretação dos resultados, né? Que a gente não pode entender tão bem por que o P3 avaliou de uma forma tão diferente dos outros dois primeiros, né? E também alguns autores eles criticam a dificuldade de escalas em alcançar mudanças duradouras nas atitudes intergrupais, né? Principalmente em relação ao preconceito, porque eles argumentam
que é uma resistência intrínseca das atitudes que limita a eficácia dos métodos tradicionais para combater o preconceito. E, bom, por meio das contribuições que a gente vê desses últimos estudos, de junto, aliado com esse, né, é possível que a gente entenda que as histórias influenciam, sim, na percepção dos leitores sobre o mundo, né? E essa constatação oferece uma perspectiva de mudança otimista, né, tendo em vista sua aplicabilidade, principalmente com crianças, por exemplo, né? E também esses mesmos autores enfatizam uma eficácia das abordagens narrativas como histórias em quadrinhos para superar uma resistência intrínseca das atitudes, né? Bom, então assim, a gente entende que a divulgação de histórias em quadrinhos que ensinem, por meio de posicionamentos e atitudes dos personagens, eh, histórias em quadrinhos possam ensinar cidadania para crianças, principalmente do ensino fundamental, por exemplo, né? E é algo que se pode pensar como política pública. Então, humanizar o ensino e fornecer perspectivas de uma educação que contribua para uma sociedade cada vez mais plural e humanizada é fundamental e é um dos objetivos do ensino superior, né? Eu lembro que um professor meu uma vez falou que a tarefa do ensino superior é trazer utopia para a realidade. Isso me tocou muito, eu acho que é por isso que a gente faz pesquisas assim. E queria agradecer muito ao professor Márcio, aos colegas de sala, e quem participou do estudo, e quem ouviu até aqui. E é isso, gente. O mundo não está perdido. A gente tem que continuar trabalhando, continuar tentando passar uma visão mais humanizada, mais coletiva para as coisas, que a gente tem uma noção de que o indivíduo não muda muita coisa, né? Mas quando a gente pensa que são 7 bilhões de indivíduos falando isso, a gente percebe que nossa força é muito maior do que a gente acha que realmente é. Enfim, é isso. Obrigado por terem ficado até aqui e valeu.